Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma informação sobre INSS e nesse vídeo vocês vão ficar por dentro de alguns mitos sobre pensão do INSS, auxílios e também quanto às aposentadorias. É importante saber disso para que vocês fujam das mentiras quanto aos benefícios da Previdência Social. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para que isso alcance o maior número de pessoas possíveis. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se ativando o sininho para você ficar por dentro de qualquer mudança e atualização. E não se esqueçam de deixar o like. Informações erradas deturpam a legislação e atrapalham na hora de você, segurado, requerer direitos. Então vamos agora entrar nessa informação que vai fazer diferença na sua vida previdenciária. Com tantas regras e constantes alterações na legislação previdenciária, é comum, segurados do INSS, é comum que vocês acabem se atrapalhando e enraizem normas que já não existem mais ou nunca existiram. Um mito antigo envolvendo a legislação previdenciária é o de perder a pensão por morte ao se casar novamente. Sabia? O benefício foi um dos mais afetados pela reforma da Previdência, em vigor desde o dia 13 de novembro de 2019, mas não houve alteração nesta regra. Quem recebe pensão por morte do cônjuge não perde quando se casa novamente, a não ser que o novo companheiro morra e deixe uma pensão também. Neste caso, o pensionista deverá optar por apenas uma pensão. Outro mito acerca do benefício é a ampliação do pagamento para dependentes que cursa faculdade. Sim, gente, essa vantagem não existe. A pensão deixa de ser paga assim que o dependente completa 21 anos, a não ser que ele seja inválido. Pela legislação previdenciária atual, o valor não é mais repassado para a viúva. Ele deixa de ser pago à família. Estar cursando uma faculdade não vai manter o benefício previdenciário após a idade limite estabelecida. Quanto ao valor do benefício, é uma questão que entra aqui também. Calcular a renda de um benefício previdenciário não é uma tarefa simples. Na aposentadoria, por exemplo, muitos acreditam que o valor será igual ao salário do último emprego que tinha com carteira assinada, o que não é verdade. O cálculo para verificar qual será o valor exato de sua aposentadoria irá levar em consideração diversas variáveis, e quem explica isso é o advogado Janius Aredes. De forma resumida, podemos dizer que o cálculo para se aposentar é 60% da média de todos os salários desde 94, mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapasse 20 para homens e 15 para mulheres, ele diz. Já o auxílio reclusão, que muitos entendem que é pago ao preso, é um benefício destinado aos dependentes financeiros do segurado preso e não pode ser maior que um salário mínimo, que nesse ano de 2021 está por R$ 1.100. E outros mitos aqui que tem, eu vou agora pontuar 7 mitos sobre o benefício previdenciário. Então, o primeiro mito é: se casar novamente, vai perder a pensão por morte. Os viúvos podem se casar novamente sem ter a pensão cortada. O que não é possível é receber duas pensões por morte de um regime previdenciário, tá? De um mesmo regime previdenciário. Isso não é possível. Caso o novo cônjuge morra, aí a pensionista ou o pensionista terá que escolher por uma pensão, podendo optar pela mais vantajosa. Porém, há duas hipóteses em que a pensão por morte pode ser acumulada com outra, na qual o INSS aceita: pensão do cônjuge ou companheiro do INSS mais pensão do cônjuge ou companheiro do regime próprio de previdência, que no caso é do servidor público. Aí, nessa questão, pode se juntar. Ou então a pensão do pai mais pensão da mãe para o filho menor de idade ou inválido. Show? O segundo mito é: fazer faculdade dá direito a receber pensão por morte até o final do curso. Os filhos terão direito à pensão por morte até os 21 anos de idade. O fato de estar fazendo faculdade não gera direito de estender o benefício até o final do curso. Esse é o entendimento da TNU, que é a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O que se prorroga até o final da faculdade é a pensão alimentícia, concedida nos casos de divórcio
dos pais. A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado que morreu. O INSS divide os dependentes em 3 classes em ordem de preferência. E a classe 1 é o cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Classe 2 são os pais. E a classe 3 é irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Quanto ao cálculo, quem solicita a pensão por morte do INSS tem direito a 50% do valor da aposentadoria mais 10% para cada dependente, com limitação de 100% do que era pago ao aposentado. Se o segurado ainda não era aposentado quando morreu, o cálculo da pensão será feito sobre quanto ele receberia de aposentadoria por incapacidade permanente. Show? Terceiro mito: valor da aposentadoria será igual ao último salário de contribuição. Muitos trabalhadores acreditam que o valor da aposentadoria será o mesmo valor que recebia do último emprego de carteira assinada, o que não é verdade. O cálculo para verificar qual será o valor exato de sua aposentadoria irá levar em consideração diversas variáveis. O primeiro passo do cálculo é saber a média dos salários de contribuição. Ela é calculada de forma diferente dependendo de quando o segurado começou a contribuir para o INSS. Quem atingiu as regras para se aposentar antes do dia 13 de novembro de 2019 atualiza todos os seus salários de contribuição desde julho de 94, descarta os 20% menores e faz a média com os 80% maiores. Quanto ao cálculo a partir da reforma da Previdência, média de todos os salários a partir de julho de 94 ou de quando o segurado começou a contribuir para fazer o cálculo, é o seguinte: de aposentadoria, no caso, dessa média, o segurado vai receber 60% mais 2%, tá? Ao ano, inclusive, que exercer 20 anos de tempo de contribuição para os homens e que exercer 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres. Para os servidores públicos, será 60% mais 2% ao ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição para homens e mulheres. Em alguns casos, há ainda o fator previdenciário, aplicado principalmente na aposentadoria por tempo de contribuição, sem que a regra dos pontos tenha sido alcançada. Ele leva em consideração 3 variáveis: expectativa de sobrevida, divulgada anualmente pelo IBGE, idade e tempo de contribuição. Nesse também tem o quarto mito: o auxílio-doença não conta como tempo de contribuição. Como assim? Isso é um mito também. Gente, a Justiça já aceita como tempo de contribuição os meses de afastamento do trabalhador, desde que estejam intercalados entre pagamentos feitos antes e depois da doença. O segurado pode utilizar o tempo do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez cessada para contagem de carência da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, se houver novas contribuições. Quinto mito é o auxílio-reclusão, que é pago ao preso, né? O auxílio-reclusão é um benefício destinado aos dependentes financeiros do preso, como esposa, companheira e filhos menores de 21 anos de idade, criado no ano 60. O benefício financeiro mensal é devido aos dependentes do segurado de baixa renda que foi preso. Para ter direito, é preciso ter 24 meses de atividade urbana reconhecida pelo INSS, estar preso em regime fechado ou em regime semiaberto até o dia 17 de janeiro de 2019, que a média das suas contribuições nos 12 meses antes de ser preso esteja dentro do limite estabelecido na legislação e que não receba salário ou benefício do INSS durante a prisão. Sexto mito, quase acabando já, é a revisão automática aos 10 anos de benefício. Como assim? Gente, o INSS não revisa o benefício automaticamente. É preciso fazer a solicitação e comprovar com documentos que houve falha na concessão da renda. Tem direito a uma revisão qualquer beneficiário do INSS que não concordem com algum critério ou cálculo utilizado na concessão do benefício. Porém, seja na Justiça ou no INSS, o aposentado deve pedir a revisão dentro de 10 anos de concessão do benefício. O prazo começa a correr a partir da data de início do pagamento, ou seja, a partir do primeiro dia útil no mês seguinte ao primeiro recebimento. As revisões automáticas são determinadas pela Justiça só quando há confirmação de que houve cálculo incorreto do INSS ou uma mudança na legislação
que prejudicou os segurados. Pensionistas, vocês devem ficar atentos, porque a aposentadoria que gerou o benefício também obedece à decadência. E uma dica, especialistas recomendam revisar o benefício dentro dos 5 primeiros anos de concessão para receber todo o valor retroativo. E o sétimo e último mito, porém não menos importante, é: posso incluir contribuições após me aposentar. É muito interessante. O aposentado que continua trabalhando com carteira assinada é obrigado a pagar as contribuições ao INSS e não terá esse valor de volta. O Supremo Tribunal Federal já decidiu contra a inclusão das novas contribuições no cálculo do benefício, impedindo a desaposentação e a reaposentação. A decisão serve de parâmetro para todos os tribunais do país e não há como recorrer, tá, gente? Então, as contribuições feitas após a aposentadoria são fundamentadas no princípio da solidariedade, tá certo? Servem para assegurar a manutenção da Seguridade Social. Então, vocês estão atualizados e já estão por dentro dos 7 mitos sobre a pensão do INSS, como que eles verdadeiramente funcionam. Então, agora vocês não serão mais enganados. Não se esqueçam de compartilhar, de deixar o like e de inscrever-se ativando o sininho para ficar por dentro de novidades, de maiores informações. Até o próximo vídeo.